Quando eu era jovem, minha família era pobre e eu vivia sendo intimidada pelas pessoas ao meu redor e era menosprezada e desprezada por parentes e amigos. Por isso, decidi que, quando crescesse, eu me tornaria uma pessoa rica e renomada para que os outros me respeitassem e me admirassem. Em 2000, a empresa farmacêutica em que meu marido e eu trabalhávamos faliu e, em consequência disso, nós abrimos 2 farmácias. No início, administramos o negócio com honestidade e, como eu era farmacêutica licenciada com algum conhecimento de farmacologia, a maioria dos medicamentos que eu preparava era eficaz para nossos clientes que confiavam em mim. Depois de um tempo, porém, percebi que, apesar de trabalhar duro todos os dias, estávamos ganhando muito pouco, enquanto nossos pares vinham ganhando cada vez mais dinheiro e não apenas possuíam casas e carros, mas também compravam lojas. Eu sabia que o dinheiro deles provinha de meios impróprios, mas não queria segui-los para ganhar dinheiro de forma antiética. No entanto, com o passar do tempo, tentados pelo dinheiro, começamos a aprender com nossos pares, usando métodos enganosos para ganhar dinheiro, como misturar substâncias medicinais baratas com outras caras e vendê-las juntas. E os clientes notavam alguns efeitos depois de tomá-las. Isso não só nos permitia manter nossos clientes, mas também ganhar mais dinheiro. Às vezes, eu ficava com a consciência perturbada, mas quando pensava em como todos os outros estavam fazendo o mesmo, achava que, se administrássemos nosso negócio de acordo com as regras, não ganharíamos dinheiro. Então, simplesmente seguíamos o fluxo. Também pensei que, contanto que eu ganhasse mais dinheiro, eu não teria de me preocupar com pagar a faculdade e o casamento de meu filho. Meu marido e eu teríamos apoio e segurança na segunda metade de nossas vidas. E eu também seria considerada uma pessoa de sucesso e renome. Depois de alguns anos de trabalho árduo, nossas 2 farmácias começaram a prosperar pouco a pouco. Nós compramos uma casa e um carro e fizemos algumas economias. As pessoas ao nosso redor, inclusive parentes e amigos, começaram a me admirar e me invejar, e minha vaidade ficou muito satisfeita. Justamente quando eu estava imersa em sonhos de riqueza, algo inesperado aconteceu. Em setembro de 2012, meu marido, um amigo e eu fomos convidados para uma festa de aniversário. Mas no caminho, inesperadamente, sofremos um acidente de carro que resultou em uma morte e 3 feridos. Além do meu marido ter sido ferido e hospitalizado, por ele ser o motorista, nossa família teve de pagar uma indenização pesada. Esse infortúnio repentino me causou grande dor e quase tive um colapso mental. Naquele momento, alguém compartilhou comigo o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Por meio da leitura das palavras de Deus, soube que os seres humanos são criados por Deus e que nosso destino é controlado e governado por Ele.
Também entendi que, somente vindo para diante de Deus e aceitando sua salvação, uma pessoa pode ter felicidade e alegria verdadeiras. Aos poucos, meu coração parou de sentir tanta dor e eu me dispus a confiar essas dificuldades às mãos de Deus. Inesperadamente, meu marido logo teve alta do hospital e, no final, nossa família não precisou pagar muita indenização. Fiquei profundamente grata a Deus. Um dia, li as palavras de Deus. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer a Deus e ser aprovado por Deus. Nos últimos dias, Deus expressa a verdade para limpar e salvar a humanidade, para libertar as pessoas do poder tenebroso de Satanás e dar-lhes vida eterna, e para trazê-las ao reino de Deus. Essa é a única oportunidade para os humanos serem salvos. Eu me senti muito sortuda por ter conseguido vir para diante de Deus nesta vida e aceitar sua salvação, e tomei a decisão de segui-lo adequadamente nesta vida. Naquela época, eu cuidava de nossos negócios durante o dia e as reuniões à noite, e quando tinha tempo, também pregava o Evangelho. Em 2014, fui escolhida como diaconisa de rega. Eu sabia que esse dever era importante e queria desempenhá-lo bem. Mas a farmácia abria cedo todos os dias e às vezes eu estava tão ocupada que não conseguia sequer fazer meus devocionais e, geralmente, mal tinha tempo para me aquietar diante de Deus e ler diligentemente suas palavras. Quando me reunia com os irmãos, eu só lia as palavras de Deus e comunicava algumas palavras e doutrinas. Mas isso não era muito útil nem edificante para os outros. Às vezes, eu estava tão ocupada com nossos negócios que adiava as reuniões e ficava com um profundo senso de culpa e desconforto interior. Pensei nas palavras de Deus. Quando seu coração está cheio de alegria por serem recompensados por sua labuta, vocês não se sentem desanimados por não terem se equipado com verdade suficiente? Também li que a palavra de Deus diz: Não sou eu quem está nos seus pensamentos a cada momento, nem a verdade que vem de mim, mas seu esposo ou sua esposa, seus filhos, suas filhas e as coisas que vocês comem e vestem. Vocês pensam em como podem ganhar um prazer ainda melhor, ainda mais elevado. Mas até quando já encheram a barriga até se empanturrar, vocês não continuam sendo um cadáver? Mesmo quando, externamente, vocês se adornam com trajes tão bonitos, vocês não continuam sendo um cadáver ambulante sem vida? Vocês trabalham duro em favor do estômago, a ponto de seus cabelos ficarem grisalhos. No entanto, nenhum de vocês sacrifica nem um fio de cabelo pela minha obra. Vocês estão constantemente em movimento, sobrecarregando o corpo e atormentando o cérebro pelo bem da sua carne e por seus filhos e filhas. No entanto, nenhum de vocês demonstra qualquer preocupação ou cuidado com minhas intenções. O que é que vocês ainda esperam ganhar de mim? Ao refletir sobre as palavras de Deus, senti-me muito culpada e com um profundo senso de acusação.
Passava todos os dias ocupada ganhando dinheiro e, às vezes, meus devocionais e minha presença nas reuniões eram irregulares e eu não conseguia regar adequadamente os irmãos. Isso não só atrasou minha própria busca pela verdade, como impediu a entrada dos irmãos na vida. Agora, o Evangelho do Reino de Deus está se espalhando rapidamente e são necessárias mais pessoas para pregá-lo e dar testemunho de Deus. Eu devia concentrar meu coração em meu dever e contribuir com alguns de meus esforços para o trabalho evangelístico, mas estava desfrutando da rega e da provisão de Deus enquanto deixava de cumprir meu dever e continuava preocupada com meu futuro, com a fama e o ganho. Eu me esforcei tanto para ganhar dinheiro, mas não consegui considerar as intenções de Deus. Eu realmente devia muito a Ele. Depois de muita reflexão, decidi transferir uma das farmácias. Embora minha renda fosse diminuir, eu teria mais tempo para buscar a verdade e desempenhar meu dever. Mas meu marido discordou totalmente. Além disso, naquela época, a Administração Nacional de Supervisão Farmacêutica introduziu novas regulamentações, o que significava que apenas farmacêuticos licenciados poderiam abrir farmácias. Em nosso município, das mais de 100 farmácias, apenas algumas tinham as qualificações necessárias para funcionar, e 2 delas eram nossas. Isso significava que, à medida que nossos concorrentes diminuíam, nosso negócio ficava cada vez melhor. Muitos de nossos pares nos invejavam e meu marido estava entusiasmado e me dizia: com 2 farmácias podemos ganhar pelo menos 400 mil yuans por ano. Ao ouvi-lo dizer isso, meu coração se agitou e eu pensei: trabalhamos duro durante todos esses anos para ganhar uma pequena quantia em dinheiro. E agora temos uma grande oportunidade de faturar muito. Se continuarmos assim por mais alguns anos, faremos fortuna. Talvez eu simplesmente espere e ganhe mais algum dinheiro antes de me dedicar ao meu dever em tempo integral. Assim, continuei administrando a farmácia enquanto desempenhava meu dever. Porém, o negócio em nossas farmácias ficava cada vez mais intenso e, às vezes, justo quando eu estava prestes a ir a uma reunião, um cliente insistia para que eu preparasse seu remédio, fazendo com que me atrasasse para a reunião. Mesmo quando eu ficava em casa e não ia à farmácia, os clientes continuavam ligando ou entravam em contato comigo para pedir medicamentos ou orientação médica, perturbando-me, agitando meus pensamentos e impedindo-me de ler com calma as palavras de Deus. Em outra ocasião, eu arranjei que iria pregar o Evangelho com os irmãos. Mas não pude ir porque havia um assunto urgente na farmácia. Toda vez que eu adiava uma reunião ou deixava de desempenhar meu dever, sentia-me muito culpada. Eu ficava ocupada com os negócios todos os dias e não tinha tempo para buscar a verdade nem desempenhar meu dever. Se isso continuasse, meu coração se afastaria de Deus cada vez mais.
Eu ainda queria transferir uma das farmácias, mas meu marido discordou e começou a obstruir minha fé, ameaçando até se divorciar de mim se eu continuasse acreditando em Deus. Isso me deixou em grande conflito. Justamente quando eu estava me sentindo dividida, aconteceu algo inesperado que me fez finalmente começar a refletir. Por adorar espíritos malignos, meu marido foi subitamente possuído por um demônio por vários dias. Ao ver seu estado anormal, fiquei aterrorizada. Li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: na terra, espíritos malignos de todos os tipos estão para sempre à espreita de um lugar para descansar e incessantemente em busca de cadáveres humanos que possam ser consumidos. Meu povo, vocês devem permanecer dentro do meu cuidado e proteção. Nunca sejam dissolutos. Nunca se comportem de maneira imprudente. Vocês deveriam oferecer sua lealdade em minha casa, e só com lealdade você pode armar um contra-ataque à enganação de diabos. Sob nenhuma circunstância você deve se comportar como no passado, fazendo uma coisa na minha frente e outra pelas minhas costas. Se você agir desse modo, então já não há redenção para você. Já não expressei palavras mais que suficientes como essas? Meu marido não acreditava no Deus verdadeiro e adorava espíritos malignos como se fossem deuses. Como resultado, ele era atormentado por Satanás e por esses espíritos. Embora eu acreditasse no Deus verdadeiro, ainda estava vivendo sob o poder de Satanás. Eu buscava coisas mundanas, vivia presa pelo dinheiro, não lia adequadamente as palavras de Deus e não conseguia cumprir meu dever. Se continuasse assim, eu iria me afastar ainda mais de Deus e, uma vez que perdesse a proteção dele, poderia ser levada por Satanás a qualquer momento. A situação do meu marido serviu como um aviso para mim. Eu não podia mais continuar tão teimosamente iludida. Naquela época, um vice-diretor do departamento de impostos que eu conhecia foi diagnosticado com câncer ainda jovem. Ele tinha muito dinheiro e era respeitadíssimo por muita gente. Mas, quando se deparou com a morte, quantia nenhuma nem renome poderiam ajudá-lo. Naquele momento, eu me perguntei: qual é realmente o propósito da vida? Será que é só viver para ganhar dinheiro? Para que servem o dinheiro e a fama diante da morte? No final, não ficamos todos de mãos vazias quando deixamos este mundo para trás? Mais tarde, li mais algumas palavras de Deus e ganhei um entendimento mais claro da raiz da busca por dinheiro, fama e ganho. Deus Todo-Poderoso diz: o dinheiro faz o mundo girar é uma filosofia de Satanás. Ela prevalece em meio à humanidade inteira, em cada sociedade humana. Você poderia dizer que é uma tendência. Isso é porque ela foi incutida no coração de cada pessoa que a princípio não aceitava esse dito, mas então o aceitou tacitamente quando entrou em contato com a vida real e começou a sentir que essas palavras eram de fato verdadeiras. Isso não é um processo de Satanás corromper o homem? Satanás usa o dinheiro para tentar as pessoas e as corrompe
para que adorem dinheiro e venerem coisas materiais. E como essa adoração do dinheiro se manifesta nas pessoas? Vocês acham que não poderiam sobreviver neste mundo sem nenhum dinheiro? Que mesmo um só dia sem dinheiro seria impossível? O status das pessoas está baseado em quanto dinheiro elas têm, e o mesmo vale para o respeito que exigem. As costas do pobre estão curvadas de vergonha, enquanto os ricos desfrutam do seu status elevado. Eles assumem uma postura ereta e altiva, falam alto e vivem com arrogância. O que esse ditado e essa tendência trazem às pessoas? Não é verdade que muitas pessoas fazem qualquer sacrifício a fim de ganhar dinheiro? Muitas pessoas não perdem sua dignidade e integridade na busca de mais dinheiro? Muitas pessoas não perdem a oportunidade de desempenhar seu dever e seguir a Deus por causa do dinheiro? Perder a chance de ganharem a verdade e serem salvas não é a maior de todas as perdas para as pessoas? Satanás não é sinistro ao usar esse método e esse ditado para corromper o homem a tal ponto? Esse não é um ardil malicioso? As pessoas passam a vida toda correndo atrás de dinheiro, fama e ganho. Elas se agarram a esses montes de palha, tratando-os como seus únicos recursos de apoio, como se, ao tê-los, pudessem continuar a viver, pudessem isentar-se da morte. Mas só quando estão perto de morrer, elas percebem quanto essas coisas estão distantes e, diante da morte, quão fracas e impotentes elas são, quão vulneráveis elas são e quão solitárias e desamparadas estão, sem ter para onde se voltar. Percebem que a vida não pode ser comprada com dinheiro, fama ou ganho, que não importa quão rica uma pessoa seja, não importa quão elevada seja sua posição, todas as pessoas são igualmente pobres e insignificantes diante da morte. Percebem que o dinheiro não pode comprar a vida, que a fama e o ganho não podem apagar a morte, que nem o dinheiro, nem a fama e o ganho podem prolongar a vida de ninguém, nem por um só minuto, um só segundo. A partir das palavras de Deus, entendi que, desde muito jovem, eu havia sido inculcada com inúmeros venenos satânicos, como o dinheiro move o mundo, o homem morre pela riqueza, como os pássaros pela comida, e é preciso enfrentar as maiores dificuldades para se tornar o maior dos homens. Eu achava que quem tinha dinheiro tinha tudo, e que era possível ganhar a admiração e o respeito dos outros e viver uma vida feliz e satisfeita. Eu achava que esse era o tipo de vida que tinha significado e valor, e, por isso, queria ficar rica e me tornar uma pessoa abastada e renomada. Eu tratava o dinheiro, a fama e o ganho como minha força vital, minha confiança e segurança na vida. Mas o que o dinheiro, a fama e o ganho me trouxeram de fato? Eles eram realmente minha confiança e segurança? Será que me trouxeram alegria e paz verdadeiras? Ao longo dos anos, fiz tudo o que pude para ganhar dinheiro. Cheguei até a enganar clientes para ganhar dinheiro de forma desonesta, mesmo agindo contra a minha consciência. Porém, quando ganhei dinheiro e minha vaidade foi satisfeita, eu acabei me dando conta de que ter essas coisas não aliviava o vazio e a dor no fundo do meu coração.
muito menos me ajudava a alcançar a felicidade e a alegria que eu desejava. Ao contrário, isso só deixou minha consciência inquieta. No acidente de carro, em especial, se não fosse a proteção de Deus, nossa família não saberia como continuar vivendo. E temo que eu teria tido uma morte súbita e prematura. Percebi que o dinheiro, a fama e o ganho não podem comprar a vida, nem podem trazer paz e segurança, e que eles não são minha verdadeira confiança, pois somente Deus o é. Só que eu ainda me apegava firmemente ao dinheiro, à fama e ao ganho, que eram como grilhões que me prendiam. Eu enxergava claramente a salvação de Deus e entendia um pouco do valor e do significado de buscar a verdade. Mas ainda queria acreditar em Deus enquanto buscava a riqueza. Eu era realmente tola. Pensei no que o Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Nos últimos anos de crença em Deus, eu gastei muito tempo e energia em ganhar dinheiro e, até este momento, não tinha entendido muito da verdade e não tinha nenhuma entrada na vida. Se eu continuasse assim, independentemente de quanto dinheiro ganhasse e de quão grande fosse o prazer carnal que eu desfrutasse, ou a reputação que ganhasse, se eu não ganhasse a verdade, no final não ganharia nada. Se eu perdesse a oportunidade de ser salva por Deus por conta do meu desejo de ganhar dinheiro e arruinasse minha vida, eu não estaria carente de previdência e sacrificando meu futuro por ganhos efêmeros e insignificantes? Vi que as chamadas palavras de sabedoria como dinheiro em primeiro lugar e o dinheiro move o mundo são mentiras de Satanás e palavras diabólicas que desorientam e corrompem as pessoas, e armadilhas que levam as pessoas a se distanciar de Deus e atraí-lo, conduzindo-as ao inferno. São as tramas de Satanás para devorar a alma das pessoas. As intenções dele são tão insidiosas e maliciosas. Li então as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o mundo é de fato o seu lugar de descanso? Ao evitar meu castigo, será que você consegue mesmo receber o menor sorriso de gratificação do mundo? Você consegue de fato usar o prazer fugaz para encobrir o vazio no seu coração, o vazio que não se pode esconder? Você pode enganar todas as pessoas da sua família, mas jamais pode me enganar. Por sua fé ser muito escassa, até hoje você é incapaz de encontrar quaisquer deleites que a vida tem a oferecer. Eu o exorto. É melhor gastar sinceramente a metade de sua vida pela minha causa do que a vida inteira na mediocridade e na atividade inútil pela carne, suportando todo o sofrimento que um homem mal consegue suportar. Qual é o propósito de se valorizar tanto e fugir do meu castigo? Qual é o propósito de esconder-se do meu castigo momentâneo só para colher uma eternidade de embaraços, uma eternidade de castigo? Deus busca aqueles que anseiam por sua aparição.
Deus busca os que são capazes de ouvir suas palavras, os que não se esquecem da sua comissão e que lhe oferecem seu coração e seu corpo. Deus busca aqueles que são tão submissos e não resistentes quanto bebês diante dele. Se você se devota a Deus, sem que nenhuma força o impeça, ele o considerará com aprovação e lhe concederá suas bênçãos. Se você tiver status elevado, uma grande reputação, uma riqueza de conhecimento, uma multidão de bens e o apoio de muitas pessoas, mas ainda assim não se deixa perturbar por essas coisas e você ainda vier para diante de Deus para aceitar seu chamado e sua comissão, para fazer o que Deus pede que você faça, então tudo o que você fizer será a mais significativa causa na Terra e o mais reto empreendimento da humanidade. Se você rejeitar o chamado de Deus por causa de status e de seus objetivos próprios, tudo que você fizer será amaldiçoado e até detestado por Deus. As palavras de Deus me comoveram e encorajaram profundamente. Ele me predestinou a nascer nos últimos dias, não só para eu prover o sustento de minha família ou só para ter filhos, mas para eu vir para diante de Deus e aceitar sua salvação, para conhecer sua soberania e me submeter a Ele, para cumprir as responsabilidades de um ser criado, para desempenhar os deveres de um ser criado e para buscar a verdade e viver uma vida significativa e valiosa. Esse é o objetivo e a direção de minha vida. Agora, a obra de Deus está quase concluída e Deus espera que mais pessoas venham para diante dele para aceitar sua salvação. Portanto, devo abandonar minhas buscas mundanas, desempenhar meu dever e, ao fazê-lo, buscar a verdade para alcançar a salvação de Deus. Essa é a vida mais significativa. Pensando nisso, decidi desistir dos meus negócios e me dedicar ao meu dever em tempo integral. Eu não me mataria mais de trabalhar por dinheiro, fama ou ganho. Quando meu marido soube que eu estava planejando transferir uma farmácia, ficou furioso, ameaçou se divorciar de mim e chegou até a dizer que me denunciaria por acreditar em Deus. Pensei em como o PC chinês tortura e até mata os que acreditam em Deus sem repercussões e me senti um pouco assustada e fraca. Orei a Deus em meu coração, pedindo-lhe que me desse fé e força. Depois de orar, pensei em como Deus é soberano sobre tudo e que questões como meu marido me denunciar ou a polícia vir atrás de mim estavam todas nas mãos de Deus. Com Ele como meu apoio, não senti mais medo. Vendo que eu me recusava a fazer concessões, meu marido ligou para meus pais e pediu que eles me convencessem. Meu pai me falou com raiva. Por que você desistiria de um bom negócio e recusaria dinheiro fácil só para acreditar em Deus? Você está louca? Minha mãe disse em lágrimas. Se você parar de ganhar dinheiro, o que acontecerá com seu filho? Você não se importa com o dinheiro do qual vamos depender em nossa velhice? Meu marido começou a usar táticas tanto brandas quanto duras, dizendo: se você não se considera, pelo menos considere nosso filho. Ele ainda é jovem e, no futuro, vai precisar de dinheiro para a faculdade, o casamento e uma casa.
haverá todo tipo de coisas para as quais o dinheiro será necessário. Desde que ganhemos dinheiro para a educação, o casamento e a casa do nosso filho, não vou impedir você de acreditar em Deus. Depois de ouvi-los dizer essas coisas, fiquei um pouco abalada e pensei: eles têm razão. O mundo lá fora é difícil e a competição está ficando cada vez mais intensa. Meu filho vai precisar de muito dinheiro para os estudos, o casamento e a casa. Será que devo dar ouvido ao meu marido e continuar com o nosso negócio por mais 1 ou 2 anos para ganhar mais dinheiro para o meu filho? Fiquei muito angustiada e em conflito. Então clamei a Deus, pedindo-lhe que protegesse meu coração. Mais tarde, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se você estiver apenas determinado a romper totalmente com Satanás, mas não estiver equipado com armas eficazes para derrotar Satanás, então você ainda estará em perigo. Com o passar do tempo, quando você tiver sido tão torturado por Satanás que não haja uma gota de força em você, no entanto, você ainda não for capaz de dar testemunho, ainda não tiver se libertado completamente das acusações e ataques de Satanás contra você, então você terá pouca esperança de salvação. No final, isto é, quando a conclusão da obra de Deus for proclamada, se você ainda estiver nas garras de Satanás, incapaz de se libertar, você nunca terá uma chance ou esperança. A implicação, então, é que tais pessoas estarão completamente no cativeiro de Satanás. As palavras de Deus me despertaram a tempo. Satanás queria usar minha preocupação com meu filho para me manter presa na busca por dinheiro, desejando que eu me tornasse escrava do dinheiro e incapaz de escapar desse vórtice. Se eu continuasse assim, quando a obra de Deus terminasse, não teria ganhado nenhuma verdade e acabaria no inferno com Satanás. Quase caí na armadilha dele. Meu marido ameaçou se divorciar de mim para me impedir de desempenhar meu dever e quis até me denunciar. Seu objetivo era me manter em casa para ganhar dinheiro e, se eu não conseguisse fazer isso para ele, ele queria me entregar à perseguição do PC chinês. Em que havia algum amor conjugal nisso? Ele simplesmente me tratava como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Percebi que meu marido e eu não éramos da mesma espécie, nem estávamos no mesmo caminho. Se ele quisesse se divorciar, seria até bom para mim, porque, tendo me libertado dos constrangimentos da família, eu ficaria livre para acreditar em Deus. Então pensei, quero ganhar mais dinheiro para meu filho, para que ele tenha uma vida boa no futuro. Mas agindo assim, não estou acreditando que o destino de uma pessoa está nas mãos de Deus. Ele já predestinou o futuro do meu filho e, independentemente de quanto dinheiro eu ganhe, não posso mudar o destino dele. Só posso confiar meus pais e meu filho às mãos de Deus e me submeter a todos os seus arranjos. Essa é a escolha mais sábia. Pensando nisso, tomei a decisão. A despeito de quanto meu marido me perseguisse ou obstruísse, eu permaneceria firme em meu testemunho. Mais tarde, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz:
o homem deve buscar viver uma vida com sentido e não deveria se contentar com suas circunstâncias atuais. Para viver a imagem de Pedro, ele precisa possuir o conhecimento e as experiências de Pedro. O homem deve buscar coisas que são mais elevadas e mais profundas. Ele deve buscar um amor mais profundo e mais puro por Deus, e uma vida que tenha valor e sentido. Somente isso é vida. Somente então o homem será igual a Pedro. Você deve sofrer dificuldades pela verdade, deve sacrificar-se pela verdade, deve suportar humilhação pela verdade e deve passar por mais sofrimentos para ganhar mais da verdade. É isso que você deve fazer. Você não deve jogar fora a verdade em nome de desfrutar da harmonia familiar, nem deve perder toda uma vida de dignidade e integridade por causa de um prazer temporário. Você deveria buscar tudo o que é belo e bom e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Se você leva uma vida tão mundana e materialista e não tem nenhum objetivo para buscar, isso não é desperdiçar sua vida? O que você pode ganhar com uma vida assim? Você deveria renunciar todos os prazeres da carne em favor de uma verdade, e não deveria jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de prazer. Pessoas assim não têm integridade nem dignidade. Sua existência não faz sentido. Depois de ler essa passagem das palavras de Deus, fiquei profundamente comovida. Nos últimos dias, Deus expressou toda a verdade que salva as pessoas. Somente aqueles que ganham a verdade podem receber o cuidado e a proteção de Deus e sobreviver às grandes catástrofes. Se eu permanecesse presa no lamaçal do dinheiro, da fama e do ganho e não conseguisse escapar, perderia minha chance de ser salva. Eu precisava buscar a verdade com sinceridade, buscar uma mudança em meu caráter e cumprir meu dever como um ser criado. Embora eu não tivesse entendido muita verdade ao longo desses anos, ganhei algum entendimento sobre meu caráter corrupto por meio da exposição das palavras de Deus. E também enxerguei as consequências de buscar dinheiro, fama e ganho. Esses ganhos não podem ser comprados com nenhuma quantia. Uma mudança no caráter não é algo que possa acontecer da noite para o dia. E é preciso experienciar muito do julgamento e do castigo de Deus para alcançá-la. Eu tinha que aproveitar esse tempo para buscar de forma a poder ganhar a verdade e a vida. Então, declarei minha posição ao meu marido e aos meus pais e disse: Deus é o Senhor da criação e todos nós somos seres criados. Crer em Deus e adorá-lo é perfeitamente natural e justificado. Se vocês não acreditam em Deus, a escolha é sua, mas não devem impedir que eu acredite e desempenhe meu dever. Diante de minha atitude firme, minha família não disse mais nada. Graças aos maravilhosos arranjos de Deus, a farmácia logo foi transferida com sucesso e eu finalmente pude me dedicar a desempenhar meu dever em tempo integral. Graças a Deus!